4 anos atrás eu escrevi esse artigo, 3 caras que eu ficarei muito triste quando morrerem. E ontem, infelizmente, uma das pessoas que eu mencionei nesse artigo veio a falecer. Stan Lee, uma das maiores lendas do mundo dos quadrinhos, e de fato, à medida que os quadrinhos ficam cada vez mais mainstream por causa dos jogos, dos filmes e coisas do tipo, ele é uma lenda da cultura popular de forma geral. Ele nos deixou ontem. A título de curiosidade, as outras 2 pessoas que eu mencionei nesse artigo, uma delas também já morreu, que foi o Stephen Hawking, e o outro era o Silvio Santos, né? São os 3 caras, 3 celebridades que, quando morrerem, né, já são velhinhos. Isso é outra coisa. Muita gente fala assim, nossa, Izzy, quando eu vi a notícia dele ter morrido, eu imediatamente lembrei daquele seu artigo e tal, e algumas pessoas pareciam, não sei quem tava brincando e quem tava falando com certo tom de seriedade, falaram assim, nossa, você previu a morte do cara? Quando eu escrevi aquele artigo, o cara já tinha 91 anos e ele já tava com a saúde debilitada, então não é exatamente nenhuma grande surpresa. É a mesma coisa com o Stephen Hawking. Ele viveu muito mais do que se esperava para alguém com a condição que ele sofria. Então, quando eu escrevi esse artigo, já era tipo me preparando psicologicamente pro dia que essas pessoas iam morrer, né? Stanley Martin Lieber, que era o nome completo, o nome real, digamos assim, do Stan Lee. Ele foi uma força impressionantemente importante na mídia dos quadrinhos. Ele foi o criador de muitos personagens que você certamente ama. O Hulk, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, né? O Demolidor. E sim, eu sei que esses personagens também tiveram co-criadores que às vezes não receberam o mesmo crédito que o próprio Stan Lee. Isso era uma polêmica que meio que o seguiu a vida inteira. Alguns críticos brincavam com isso, alguns falavam de forma menos generosa, digamos assim, insinuavam que ele tinha roubado crédito dessas personagens. O fato é que o cara era a figura, a face mais reconhecível da indústria dos quadrinhos, então é comum que deem mais crédito a ele do que talvez outros criadores, né? Ontem aconteceu até uma certa gafe, na minha opinião, foi quando o Hugh Jackman, né, o ator australiano que interpretou o Wolverine no cinema, ele fez um tweet de homenagem ao Stan Lee, né? E aí ele mencionou no tweet assim, eu tive a oportunidade de trazer um dos personagens que você criou, né, nas telas do cinema, algo mais ou menos assim, tô parafraseando, né, deixando a entender que ele pensava que o Wolverine era a criação do Stan Lee, o que não é o caso. O Wolverine, na verdade, foi criado 2 anos depois que o Stan Lee já havia saído do seu papel, né, como editor da Marvel. Ele não escrevia mais quadrinhos, ele continuou trabalhando com a Marvel por muitos anos depois disso, mas ele não tinha mais influência direta na criação de personagens e coisas assim. Então foram outros criadores, né? Mas isso aconteceu ao longo da carreira dele inteira, então é até compreensível que o Hugh Jackman tenha se atrapalhado, né, e tal. A vida do Stan Lee é aquelas coisas que eu acho que caso exista reencarnação e eu tenha múltiplas chances de voltar depois da minha morte e tentar novamente, eu acho que eu teria, nem com 100, com 1000 tentativas eu conseguiria ter uma vida tão realmente épica, lendária, quanto a do Stan Lee. Embora seja muito triste a gente ter perdido o cara, né? Você tem que parar pra pensar que o cara teve uma vida inacreditável. O cara viveu até os 95 anos, o que é uma idade que muito provavelmente a maioria de nós não vai chegar. Ele pôde trabalhar com a sua paixão toda a sua vida. Até o final da sua vida ele ainda estava diretamente envolvido com aqueles personagens que ele criou, com a indústria que ele foi basicamente um dos grandes pioneiros. Ele pôde ver o mundo inteiro se apaixonar pelas suas criações. E como alguém que, né, humildemente tenta criar conteúdo, né, obviamente o que eu faço aqui é muitíssimo diferente do que o Stan Lee fazia. Eu não tenho um milésimo do talento que o cara tinha, mas como alguém que cria conteúdo, que coloca suas ideias no papel, entre aspas, né, no caso hoje em dia eu mais faço vídeo do que escrevo, mas como alguém que cria conteúdo, que tenta entreter as pessoas, né, o fato de que tem, tipo, aqui no meu canal, né, tem mais ou menos, um pouco menos de 500 mil de pessoas que me acompanham aqui, né? Na verdade, não exatamente, porque a gente sabe que o número de inscritos não é realmente o número de pessoas que me acompanham constantemente. Eu diria que tem um núcleo de, assim, umas 50 mil pessoas que me acompanham, mais ou menos é a média dos vídeos aqui do canal. Então, pra mim, ter 50 mil pessoas assistindo o que eu faço aqui é um privilégio inimaginável, é uma grande honra. Eu sou constantemente, eu fico muito agradecido por isso, pelo fato de que vocês estão dedicando um pouco do seu tempo para me acompanhar aqui. Então eu fico imaginando, já pensou no caso do Stan Lee, que era o mundo inteiro que amava as suas criações? Os filmes baseados nos personagens que ele criou são sucessos absolutos de público, né, de arrecadamento. O cara criou uma fortuna absurda por causa das suas criações. Cara, eu cresci
com os personagens desse cara. E não só eu, mas os meus pais também, quando eles eram moleques, os personagens que esse cara criou já estavam aí na mídia há um bom tempo. Tipo, a minha mãe, eu e minha mãe, a gente vive mundos completamente diferentes no que diz respeito ao que a gente curte de entretenimento. Eu curto cinema, ficção científica, né? Eu leio quadrinhos, eu curto videogame. A minha mãe é como uma senhora evangélica da idade dela, o negócio dela é ler a Bíblia, assistir canais cristãos aqui no YouTube e tal, né? O que a gente consome de mídia é completamente diferente, mas até minha mãe tinha consciência dos personagens criados pelo Stan Lee, porque os desenhos animados baseados em Homem de Ferro, Homem-Aranha e tal já existiam na época da juventude dela. Então isso é incrível, o cara pôde tocar múltiplas gerações com as suas criações. Eu vejo os meus irmãozinhos, né, do segundo casamento do meu pai, que nasceram aqui no Canadá, e eles amam Homem de Ferro, Homem-Aranha, por exemplo. Alguns anos atrás, um dos meus irmãos, o David, ele saiu pro Dia das Bruxas, é um Halloween, vestido de Homem-Aranha. Então é realmente eu não consigo nem imaginar, tipo, o meu vídeo mais assistido aqui no canal, que foi o vídeo da Elisa Lam, né, que deu mais ou menos, um pouco menos de 1 milhão de visualizações. Pra mim aquilo, nossa, 1 milhão de pessoas viram o que eu fiz. Eu fico imaginando como que deve ser o cara ter o público ao redor do mundo inteiro. Pra mim, como criador de conteúdo, eu fico assim, uau. O Stan Lee fez uma coisa lá naquela época que hoje talvez seja bem lugar comum, é meio que o esperado da sociedade, mas ele foi pioneiro também na questão dos direitos civis, né, da questão de preconceito contra certas camadas da população. Ele sempre se expressou muito contrário a esse tipo de coisa, né, preconceito, coisa do tipo. Os X-Men, que ao que me consta, no Brasil, antes do desenho que passava na Globo, era comum se referir a eles como X-Men. Em Portugal, pelo que me falam, ainda se referem aos X-Men como X-Men. Foi com aquele desenho que no Brasil começou a se chamar X-Men. Como eu conheci o grupo, né, os personagens através do desenho, pra mim sempre foi X-Men. Foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, e era uma alegoria até bastante óbvia ao preconceito que as pessoas tinham em relação a pessoas de outras raças, né? Os mutantes eram basicamente aquela figura que representavam todas as pessoas são diferentes, principalmente por motivos raciais, e tanto o Professor Xavier quanto o Magneto, eles eram representações das formas diferentes de lidar com esse conflito, né? Você tem o cara como o Xavier, que tenta levar a coisa de uma forma mais harmoniosa, e você tem o cara como o Magneto, que é o cara que não tem tanta esperança no futuro, o cara que acha que tem que ser um pouco mais drástico, e ele tenta lidar com esse conflito de uma forma um pouco mais direta, mais violenta. Então, a dualidade entre os dois, o conflito em geral, era uma figura muito interessante, né? Era uma representação muito interessante do que estava acontecendo na sociedade naquela época, e que ainda é muito válido até hoje. Eu sei que é muito lugar comum falar, né, mencionar que os X-Men são uma alegoria pro racismo, pro preconceito e tal. A gente sabe disso, é lugar comum porque hoje isso é bastante comum, é o esperado de todo mundo. Mas naquela época, tipo no começo dos anos 60, era uma postura muito corajosa você ter. Nós perdemos, infelizmente, um grande ícone da cultura popular. Eu acho que eu não consigo nem imaginar quem que tá vivo hoje, trabalhando nessa indústria hoje, que é tão influente quanto o Stan Lee. É difícil, é realmente difícil pensar nisso. Em abril desse ano saiu a notícia que o Stan Lee, infelizmente, estava sendo isolado da sua família, dos seus amigos próximos, por uma pessoa que era a sua gerente, e ela estava tentando manipular o cara para ter acesso à fortuna dele, que é estimada em mais ou menos 50 milhões de dólares. Em maio, a gente ficou sabendo através desse tweet do próprio Stan Lee que esse tempo inteiro ele não estava controlando a própria conta do Twitter dele. Então isso mostra o quão isolado ele estava sendo das pessoas através dessa esculhambação que estava sendo feita com ele pela sua ex-gerente. É um negócio bastante triste. Como o Stan Lee já estava bastante debilitado há um bom tempo, a Marvel já tinha filmado isso há um tempo atrás, já tinha filmado várias aparições especiais que era costumeiro ele fazer nos filmes da Marvel, e que não é uma coisa nova. Ele já faz essas aparições especiais desde os anos 80. O primeiro, se não me falha a memória, foi num dos filmes pra TV do Hulk. Ele é um dos jurados lá no julgamento do Hulk, né? Então não é uma coisa nova, a gente talvez pense que é uma coisa mais recente ali nos anos 2000, mas ele já fazia aparições especiais. Ele apareceu no Mallrats Barrados, no Shopping do Kevin Smith, que era um grande fã do cara, né? Então a Marvel, sabendo que ele já estava bem debilitado, já tinha filmado várias aparições especiais dele em alguns filmes. Algumas dessas já foram usadas. Ainda falta, pelo que eu sei, pelo menos uma, que é a do próximo Vingadores, que sai ano que vem. Então eu acho que vai ser um momento bem emocionante vê-lo pela última vez no filme. E eu acho que seria muito interessante como as aparições especiais dele são curtas, né? São só uma pequena, né? Ele aparece lá e tal.
seria bem fácil para que a Marvel continuar colocando eles nos filmes digitalmente, né? A gente tem a tecnologia para isso hoje em dia, tem filmes que são praticamente estrelados inteiramente por atores que já morreram há um bom tempo, como foi o caso de Rogue One. Eu sei que existe uma certa polêmica, uma controvérsia em relação a usar a imagem de atores já mortos, né, em filmes e tal. Às vezes as pessoas acham como uma exploração da saudade que a gente sente por essas figuras que morreram e tal. Mas eu acho que no caso do Stan Lee seria uma honra. Eu acho que eu penso, né? Tô falando aqui no meu achismo, mas eu acho que ele gostaria de ser imortalizado dessa forma. Se a gente continuar vendo Stan Lee aparecendo nos filmes com aquela aparição especial, para que a gente lembre de quem é um dos caras que foi um dos mais responsáveis em fazer tudo isso acontecer, seria bastante legal. Eu gostaria de ver, eu acho que vocês concordam comigo. Mas é isso aí, gente. Hoje é um dia um pouco triste por causa disso. Mas se você parar pra pensar, ele não morreu de fato, porque enquanto as pessoas ainda lembrarem dele e da sua criação, ele ainda tá aqui de certa forma. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.